Olá pessoal, aqui é o professor Ayrton, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Então vamos lá pessoal, dar início à nossa aula de função quadrática, função polinomial e função racional. Esses são os tópicos, tá? Então eu vou falar da função quadrática, da função polinomial, da função racional e alguns exemplos de exercícios nesses casos, ok? Bom, função quadrática, definição. Toda função real definida por f de x igual a ax quadrado mais bx mais c com a diferente de zero é chamada função do segundo grau ou função quadrática. A, b e c são números reais com a condição de que o a seja diferente de zero. O a não pode ser zero, tá? O a tem que ser diferente de zero. O gráfico da função quadrática é uma parábola. Quando o a for positivo, quando o a for maior que zero, essa parábola tem a concavidade voltada para cima. E quando o a for negativo, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. O domínio da função quadrática, é o conjunto dos números reais. Ou seja, eu posso substituir o x por qualquer número real. Tá? A gente observar aqui, ó, essas curvas são exemplos de parábolas. Nós temos 6 situações. Primeiro, quando o delta, que é b quadrado menos 4ac, só para a gente lembrar, né? Delta é b quadrado menos 4ac. Quando o delta for positivo, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Desculpa. Quando o delta for positivo, a parábola corta o eixo x em pontos distintos. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima, porque o a é positivo, e ela corta o eixo x em 2 pontos. Isso ocorre porque o delta é positivo. Nessa situação aqui, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para baixo, porque o a é negativo. E ela corta o eixo x em 2 pontos, porque o delta é positivo. Se o delta for zero, ela vai cortar o eixo x em um único ponto. Na verdade, ela é tangente ao eixo x, tá? Nesse caso, a gente diz que o x1 e o x2 são iguais. Lembrando que x1 e x2 são as raízes da função do segundo grau. Como que eu faço para obter x1 e x2? O x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Lembrando que o delta é b quadrado menos 4ac. Bom, nesse caso, se o a for positivo, ela tem a concavidade voltada para cima. E ela vai ser tangente ao eixo x nesse ponto, onde o x1 e o x2 são iguais. Se o a for negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Nesse caso, ela vai ser tangente ao eixo x também nesse ponto, x1 igual a x2. Se o delta for negativo, ou seja, se essa expressão aqui for negativa, nota que não existe raiz quadrada real para números negativos. Então, nós não vamos ter valores reais para x1 nem para x2. Significa que a parábola não corta o eixo x. Então, se o a for positivo, ela vai ser uma parábola com a concavidade para cima e, logicamente, x. E se o a for negativo, uma parábola com a concavidade para baixo
e abaixo do eixo x, tá? Bom, dá para a gente fazer o estudo do sinal da parábola a partir dessa compreensão. O que a gente pode observar? Ó, quando a parábola corta o eixo x, o valor da função é zero. Então, o valor da função é zero aqui. Então, para esse valor de x1, o y é zero. E para esse valor de x2, o y também é zero. Tá? A mesma coisa para esse x1 e para esse x2. Também para esse x1 e x2. Nesse caso, os dois são iguais, tá? Então, nesse caso aqui também, se eu substituir o x por x1 ou por x2, que é o mesmo valor, o y é zero. A mesma coisa nesse caso. Tá? O que a gente pode observar? Ó, que para valores de x menores do que esse x1, o gráfico da parábola está acima do eixo x. Então, aqui o valor da função é positivo. Entre x1 e x2, a parábola está abaixo do eixo x. Então, os valores do y para esses valores de x é negativo. E valores de x, para valores de x maiores do que o x2 aqui, tá? Nota que o gráfico, que a parábola está acima do eixo x, então ela é positiva. Então, o que eu posso observar nesse primeiro caso? Ó? A função é zero no x1 e ela é zero no x2. Ou seja, se eu substituir o x pelo valor do x1 ou pelo valor do x2, o valor da função é zero. Se eu pegar um número, se eu tomar um número menor do que o x1 e substituir na função, o valor do y vai ser positivo. Se eu pegar um número entre x1 e x2, o valor da função vai ser negativo. E se eu pegar um número maior do que x2, o valor da função vai ser positivo. Essa situação se inverte quando eu tenho delta positivo e o a negativo, que é esse caso aqui. Ó. Nesse caso, para valores menores do que x1, a função é negativa. Para valores entre x1 e x2, a função é positiva. E para valores maiores do que x2, a função é negativa. No x1 e no x2, a função é zero. Então, nessa situação, eu tenho o seguinte. É zero no x1, a função é zero no x2. Ela é negativa para valores menores do que x1, positiva para valores entre x1 e x2 e negativa para valores maiores do que x2. Tá? Nesse caso, nesse terceiro caso, onde o delta é zero e o a é positivo, aqui, para qualquer valor de x menor do que x1 ou maior do que x1, a função é positiva. Só no x1 e no x2, né, no caso os dois são iguais, a função é zero. Então, nesse caso aqui, ela é zero, no x1 igual a x2. Em qualquer outra situação, a função é positiva. E aqui o contrário. Aqui a função é zero no x1 igual a x2. E é negativa para qualquer outro caso. Nota que a parábola está sempre abaixo do eixo x, menos aqui que ela corta o eixo x. Nesse quinto caso, onde o delta é negativo e o a é positivo, a função sempre vai ser positiva. Para qualquer valor de x, o resultado da função é positivo. E nesse último caso aqui, a função é sempre negativa. Tá? A imagem da função, ela sempre vai ser aqui, ó, maior, nesse caso, maior do que o valor do vértice, aqui menor do que o valor do vértice, e também maior que o valor do vértice, maior do que o valor do vértice, e aqui menor do que o valor do vértice, tá? Para você saber qual é a imagem da função, basta você traçar retas paralelas ao eixo x, e essas retas vão cortar a parábola, tá? Então, no menor ponto, ou no maior ponto, né, você tem ali o limite. No caso aqui o limite inferior, no caso aqui o limite superior. Tá certo?
Função polinomial. Função polinomial é uma função que tem a seguinte regra. A0 vezes x elevado a n, mais a1 vezes x elevado a n menos 1, e assim por diante, até você chegar em an menos 1x mais an. Esses números, A0, A1, A2, AN, são números reais, tá? Onde o A0 tem que ser diferente de zero. Eles são chamados coeficientes. E n, que é um número inteiro não negativo, determina o grau da função. Por exemplo, na função do primeiro grau, o nosso n é 1, o expoente do x é 1, então é uma função do primeiro grau. No caso da função quadrática, o n vale 2, então é uma função polinomial do segundo grau. Nesse exemplo aqui, ó, f de x igual a 5x elevado à quinta menos 6x mais 7 é uma função do quinto grau. O gráfico dessas funções polinomiais são curvas, né? Que apresentam pontos de máximo e ponto de mínimo. São várias parábolas. Você pode ter parábolas, combinação de parábolas com a concavidade para cima, com a concavidade para baixo, várias delas. Tá? Então, por exemplo, quando é uma função do primeiro grau, é uma reta. Quando é uma função do segundo grau, é uma parábola. Quando é uma função do terceiro grau, pode ser uma de duas parábolas. Quando for uma função do quarto grau, pode ser uma combinação de 3 parábolas, tá? E assim por diante. Depois a gente, quando a gente for estudar as derivadas, a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe nesses gráficos. Função racional. Definição, né? A função racional é uma função definida como quociente de duas funções polinomiais. Isso é, f de x igual a p de x sobre q de x, onde p de x e q de x são polinômios, com a condição de que q de x não seja nulo, certo? Bom, o domínio dessa função racional é o conjunto de todos os números reais, excluindo aqueles x tais que o q de x seja zero. Exemplo, se eu tomar a função f de x igual a x menos 1 sobre x mais 1, ela é uma função racional. Notem que x menos 1 é um polinômio do primeiro grau, x mais 1 também é um polinômio do primeiro grau, então é o quociente de dois polinômios, e cujo domínio é o conjunto dos números reais menos o menos 1. Por quê? Porque se eu tomar o q de x como sendo x mais 1, note que q de menos 1 é igual a menos 1 mais 1, que vai me dar 0. Ou seja, q de menos 1 é 0. E q de x tem que ser diferente de 0. Então, eu tenho que excluir o menos 1 do domínio dessa função. Vou fazer alguns exemplos. Ó. Estude o sinal da seguinte função quadrática. F de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Para a gente estudar o sinal da função, nós temos que saber o valor do a, para saber se a parábola tem concavidade para cima ou para baixo. E nós temos que saber o valor do delta, se o delta é positivo ou negativo. Nesse caso aqui, o a é o coeficiente que multiplica x ao quadrado. No caso aqui é 1. Como 1 é positivo, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Então, concavidade para cima. E o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac. B é o termo que multiplica o x. Então, no caso aqui é menos 4. Menos 4 ao quadrado
menos 4 vezes o A é 1, vezes o C é 3. Então, o delta vai ser igual a 16. 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, 16 menos 12 dá 4. Então, o delta aqui é positivo. O que significa isso? Bom, significa o seguinte, ó. Vamos imaginar que esse aqui seja o nosso eixo X, tá? Então, aqui eu vou ter o valor do x1. E aqui eu vou ter o valor do x. Ou, trocando, tanto faz. Por que eu sei isso? Porque o delta é positivo, então eu tenho duas raízes. Segundo, a parábola tem a concavidade voltada para cima, né? O A é maior do que 1, então ela vai fazer isso daqui, ó. Vai passar aqui, vai passar aqui. Então a função, ela é positiva para números menores do que o x1, é zero no x1, negativa para números entre x1 e x2, zero no x2 e positiva para números maiores do que o x2. Eu só preciso descobrir aqui quem são esses números, x1 e x2. Então vamos lembrar, x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então aqui vai ficar menos, b é menos 4, mais ou menos a raiz de delta aqui é 4, sobre 2a, o a é 1. Então aqui vai ficar menos com menos é mais ou menos a raiz de 4, que é 2, sobre 2. Bom, o meu x1 vai ser 4 menos 2 sobre 2. 4 menos 2 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Então, esse x1 aqui, ó, vale 1. O x2, 4 mais 2 sobre 2. 4 mais 2 é 6 e 6 dividido por 2 é 3. Então, vale 3. Então, o que eu posso dizer? Ó? F de x, ela vai ser negativa para x entre 1 e 3. Se o x for maior do que 1, menor do que 3. Ela vai ser 0 para x igual a 1 e para x igual a 3. Se x igual a 1 ou x igual a 3. E ela vai ser positiva se o x for menor do que 1 ou se o x for maior do que 3. Vamos ver se isso aqui é fato. Vamos ver se isso aqui é fato. Vamos escolher um número entre 1 e 3, por exemplo, 0, né? Se eu escolher, desculpa, 2. Se eu escolher 2, então 2 ao quadrado é 4. 4 mais 3 é 7. E 4 vezes 2 é menos 8. Menos 8 mais 7 dá menos 1. Então, ó, se eu substituir o x por 2, 2 é um número entre 1 e 3. Se eu substituir o x por 2, o resultado vai me dar menos 1. Negativo. Se eu substituir por 1, 1 ao quadrado é 1. 1 mais 3 é 4. E 4 vezes 1 é 4. Então vai ficar 4 menos 4. E 4 menos 4 é 0. Por 3. 3 ao quadrado é 9. E 1 mais 3 é 12. Menos 4 vezes 3 é menos 12. 12 menos 12 é 0. Se eu pegar um número menor do que 1 ou maior do que 3, vai dar positivo. Por exemplo, se eu pegar o 1.
desculpa, o zero. Substituir o x por zero aqui vai dar zero, aqui também vai dar zero, então vai ficar 0 menos 0 mais 3, que é 3. E 3 é positivo. E se eu pegar um número maior do que 3, por exemplo, 4. 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 4 é 16, então 16 menos 16 é 0. 0 mais 3 vai dar 3. Então, se eu pegar um número maior do que 3, ela vai ser positiva. Então, esse é o estudo do sinal dessa função. Fazer o gráfico dessa função, para fazer o gráfico dessa função, eu vou aproveitar aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3. F de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Eu sei que o x1 deu 1 e que x2 deu 3. Então, vou marcar aqui, ó, x1, 1, 2, 3. E aqui o x2, que é o 3, tá? Eu sei que ela corta o eixo y para x igual a 0. Então, se eu substituir o x como 0, vai dar 3. Então, ela vai cortar aqui no y 1, 2, 3. Então, ela vai cortar o y aqui no 3. E o ponto mais baixo dela é chamado de vértice. Para a gente encontrar o vértice, eu preciso do x do vértice. A fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. Você pode achar o x do vértice também fazendo a média aritmética do x1 com o x2, porque ele está exatamente aqui no meio do x1 e do x2. Se fizer a média aritmética, 3 mais 1 dá 4. 4 dividido por 2 é 2. Vai estar aqui no 2. Mas se eu fizer a fórmula, justamente essa fórmula é demonstrada justamente fazendo a média aritmética do x1 e do x2, tá? De modo genérico. Então, menos o b é menos 4 sobre 2a. O a é 1. Então, o x do vértice vai menos com menos dá mais. 4 sobre 2, que é 2. Então, como eu falei para vocês, o x do vértice é o 2. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. A gente calculou o delta aqui. O delta deu 4, ó. Então, fica menos 4 sobre... Como o a é 1, 4 vezes 1 é 4. Então, o y do vértice é menos 1. Então, aqui seria o menos 1. Então, o x do vértice está aqui. Ó. Então, essa parábola passa por esses pontos aqui. Vou tentar desenhar mais ou menos ela, que ela vai fazer isso daqui. Mais ou menos isso daqui, o gráfico dessa função. A imagem dessa função, notem vocês que o menor valor dessa função é menos 1. Então, a imagem dessa função, ela começa aqui no menos 1 e vai lá para o infinito. Então, se a gente quiser escrever a imagem dessa função, é o intervalo que começa em menos 1 e vai para o infinito. Intervalo aqui de 1 até o infinito. Tá? O cochete significa o intervalo fechado, ou seja, o menos 1 faz parte desse intervalo. E o parênteses indica que o intervalo é aberto, ou seja, eu não sei qual é o último número aqui, né? Como ele vai para o infinito, tá certo? Então, esse daqui é a imagem da função. Como eu falei para vocês, ó, se você traçar retas paralelas ao eixo x, enquanto ela cortar a parábola, você está dentro da imagem dela. Se você não passar pela parábola, aqueles valores de y não fazem parte da imagem. Certo? Exemplo 2. Dar o domínio das funções racionais. Bom, dar o domínio dessas funções é descobrir quais são os valores de x que eu posso substituir nessa função que não causa nenhum problema para ela, né? Que não a torne uma inverdade. Então, por exemplo, nessa função aqui,
igual a 2 sobre x menos 1 ao quadrado. O que não pode acontecer aqui? Não posso ter divisão por zero. Então, minha condição aqui é de que x menos 1 ao quadrado seja diferente de zero. Tá? Não pode dar zero. Ou seja, se eu tirar a raiz quadrada aqui, opa, isso aqui. Ou seja, né? Se eu tirar a raiz quadrada, x menos 1 ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada para eliminar o quadrado, tá? Fica aqui x menos 1, raiz quadrada de zero é zero. Seria mais ou menos zero, mas no caso não existe zero positivo e negativo, zero é zero. Então, se eu passar o menos 1 para lá, o x tem que ser diferente de 1. Então, qual é o domínio dessa função? Então, nesse primeiro caso aqui, o domínio da função são todos os números reais menos o 1. Então, tem que você substituir o x por 1 aqui. 1 menos 1 é 0, 0 ao quadrado é 0. Aí ficaria 2 sobre 0, e não existe isso. Tá? Então, agora, qualquer outro número real que eu substituir, o x não vai ter problema. Tá? Então, esse é o domínio da função. Na segunda função, x menos 1 sobre x mais 4. Então, y igual a x menos 1 sobre x mais 4. Onde pode me dar problema? No denominador. Aqui, ó, no x mais 4. Qual que é a condição? De que x mais 4, nesse caso aqui, né, seja diferente de zero. Ou seja, o x tem que ser diferente do menos 4. Não posso ter x igual a menos 4. Por quê? Se eu trocar o x aqui por menos 4, fica menos 4 mais 4 é zero. Aí, substituir aqui por menos 4, ficaria menos 5 sobre zero. E não existe. Tá? Então, quem é o domínio dessa função? Qualquer número real, posso colocar qualquer número real, menos 4. Tá? Então, certo? Bom, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção. Espero ter ajudado vocês.